E finalmente nós chegamos ao tipo 9 de personalidade do Enneagrama. E aqui nós estamos falando de uma pessoa que é pacífica, que é conciliadora, calma, serena, um verdadeiro diplomata. O tipo 9 dos 9 tipos de personalidade é, sem sombra de dúvidas, o que mais busca a sua paz de espírito, a sua tranquilidade. É aquela pessoa que não quer confusão com ninguém, que sempre vai buscar colocar panos quentes nas situações, que busca conciliar, verdadeiramente diplomático. Sabe, aquela pessoa que é da turma do deixa disso, não vale a pena, esfria a cabeça. Eis o tipo 9 de personalidade do Enneagrama. A grande motivação dessas pessoas, claro, é ter paz e harmonia em sua vida, em suas rotinas. E o foco aqui é buscar melhorar o mundo. O tipo 9 tem essa motivação. O tipo 9 entende que é necessário agir para tornar o contexto, o meio, o mundo um lugar melhor para se viver. O tipo 1 tem a mesma motivação, mas age diferente para alcançá-la, age seguindo as regras, age estruturando um contexto de certo e de errado. E o tipo 8 também tem essa busca, mas deseja realizar coisas. Por isso é um perfil muito realizador. O tipo 9 busca gerar esse impacto no mundo, sempre trabalhando para que ele ou ela mesma esteja em paz e os ambientes estejam harmônicos. Com esse perfil, claro está que quando assume papel de liderança, essa liderança será calma, pacífica, um líder respeitoso, educado, que busca dialogar o tempo inteiro. Você dificilmente verá um líder, uma líder tipo 9 brigando, esbravejando. São pessoas do consenso, da serenidade. Contudo, como acontece com todos os tipos, o 9 também tem o seu tendão de Aquiles, e nessa busca por paz e harmonia, o 9 pode se tornar um pouco indiferente, um pouco complacente demais, e nesse sentido corre o risco de engolir determinados sapos, de levar desaforos para casa, de não confrontar situações. É como se essa pessoa dissesse: Isso não vale o meu esforço, não vale a minha energia, não vou me aborrecer por isso. Mas muitas vezes essa postura, que quer apenas paz e tranquilidade, pode passar a ser vista como fragilidade, justamente porque leva muitos desaforos para casa. E o tipo 9 também pode ser muito procrastinador, adiando a tomada de decisões importantes, porque já percebeu que ao tomar a decisão vai desagradar, vai gerar climas, algumas pessoas não vão gostar, e o tipo 9 tem essa dificuldade para lidar com essa contradição, com esse ambiente de conflito. Então, muitas vezes também pode se tornar procrastinador, fica adiando uma decisão. E é evidente que esses são tendões de Aquiles importantes para um tipo 9, tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional, e aqui o nosso foco é a condição de liderança. Frases típicas de um 9: essa equipe precisa ser mais harmoniosa, temos que ter equilíbrio, minha equipe é muito agitada. Veja que interessante o quanto as frases indicam o jeito de pensar, de agir. Se um tipo 7, por exemplo, nós já vimos o tipo 7
reclamaria de uma equipe muito calma. O tipo 9, ao contrário, reclamaria de uma equipe muito agitada, porque justamente essa agitação pode colocar em risco essa busca por serenidade que é típica de um 9. E como acontece com todos os tipos, estas frases, estas formas de se expressar que indicam uma personalidade, trazem um caráter positivo. É o 9 tentando ajudar pessoas a serem mais serenas, talvez mais concentradas, e o quanto isso é importante nos dias de hoje, mas pode ser também a expressão de uma dificuldade daquele tipo de personalidade, e no caso do 9, essa dificuldade de lidar um pouco com a aceleração ou com o conflito. A primeira frase é típica, essa equipe precisa ser mais harmoniosa, e de repente, em determinados contextos e momentos, a equipe não será harmoniosa, porque o conflito precisa ser resolvido sim, e fugir do conflito ou tentar empurrar para debaixo do tapete não vai gerar uma solução. Então, veja se você está se identificando com o jeito de um tipo 9 ou, de repente, você está lembrando de alguém que tem esse perfil e que provavelmente é um tipo 9 do Enneagrama. Vamos falar dos subtipos, os dois vizinhos, no caso do 9, o subtipo 1 ou o subtipo 8. Estamos falando de tipos bem diferentes aqui. O 1, lembra? Muito correto, pão, pão, queijo, queijo, pingos nos is, o que é certo, o que é errado. O 8, muito realizador, protetor daqueles que estão sob suas asas, que conquistaram o seu respeito, o seu afeto. O 8 busca muito, muito a sua autonomia, não quer depender de ninguém. Evidentemente, um tipo 9, subtipo 1, terá manifestações diferentes de um tipo 9, subtipo 8. No caso de um subtipo 1, nós estamos agregando esse jeito de ser muito correto, que gosta de tudo feito corretamente, de forma justa, uma forte carga moral. É evidente que isso é muito positivo. Então, nós teríamos aqui um tipo 9, conciliador, diplomático, respeitoso e com os seus parâmetros de certo e errado muito bem definidos, muito bem construídos. O tendão de Aquiles, nesse caso, seria esse jeito que pode se tornar muito rígido, de um tipo 1, uma dificuldade para lidar com as referências morais, com os parâmetros de outras pessoas. E veja que um tipo 9 que lida mal com o conflito, com o contraditório, pode lidar mal, com esse acento, com essa pitada de tempero de um subtipo 1, que também tem dificuldade para lidar com referências diferentes das suas. Isso pode ser um tendão de Aquiles bastante complicado para essa combinação, porque são dois elementos se somando, os dois tendo dificuldade para lidar com uma situação que é diferente da sua perspectiva. No caso do subtipo 8, o tendão de Aquiles aqui provavelmente é uma questão de intensidade, posto que, enquanto o tipo 9 freia, o tipo 8 acelera. Na lógica, isso seria bastante positivo, porém, aqui, lembre, o 9 tem uma tendência a procrastinar. E esta dúvida entre frear ou acelerar pode se tornar mais um elemento gerador de procrastinação. Seria como se a pessoa tipo 9, subtipo 8, estabelecesse consigo mesmo essa dúvida. Nesse momento eu concilio, nesse momento eu vou para o conflito, nesse momento eu resolvo, nesse momento eu espero um pouco mais.
Nesse momento, eu subo um pouquinho o tom ou não subo o tom? Entre essa dúvida sobre frear ou acelerar, fazer ou esperar, isso pode ainda aumentar um jeito de ser procrastinador do 9. De qualquer maneira, nós estamos falando aqui de um tipo 9 subtipo um que trará muito dessa idealização, certo e errado, bom e ruim, parâmetros morais, o que eu considero correto, o que eu considero errado, a idealização de um tipo um aqui na condição de subtipo um versus essa coisa mais prática, mais realizadora, mais mão na massa do 8, neste caso, um subtipo 8. Então, de novo, se você se identifica com o tipo 9, observe qual dos dois tipos tem mais o teu jeito de ser, como você maximiza essas qualidades dos subtipos e como você cuida, gerencia a questão dos tendões de Aquiles. Como podemos melhorar um tipo 9? Retas internas, o 9 está no triângulo, ligado ao 6 e ao 3. E aqui eu destaco uma aprendizagem com o tipo 3. Nós já vimos esse tipo, também muito realizador, muito autoconfiante, competitivo. Então, o 3 não teme o conflito. O 3 entende que se precisa ser feito, então vai arregaçar as mangas. Que o 9 observe o 3 e aprenda. Puxa, como essa pessoa lida com situações que podem gerar controvérsia, que podem gerar conflito. Essa convivência entre o 9 e o 3 pode ser muito positiva ao 9, também nesse sentido de aprender. Aprender com essa pessoa que é o 3, que não tem medo de cara feia, e acho que essa é uma boa analogia para você, tipo 9. Se você ficar o tempo inteiro querendo que todo mundo esteja sereno, que todo mundo esteja satisfeito com tudo, que o ambiente esteja o tempo inteiro marcado por paz de espírito, provavelmente você vai realizar muito pouco, porque é natural e esperado que muitas pessoas se incomodem, pensem diferente, sintam inveja, enfim, qualquer que seja o motivo, e você vai ter que lidar com estas contrariedades, com essas controvérsias. O 3 não tem medo de lidar com isso e por isso ele pode ser para ti muito inspirador. Para nós fecharmos as duas dicas, a primeira delas, tipo 9, liderança implica gerar resultados, portanto, cuidado com a sua tendência à procrastinação. Os projetos precisam avançar, o trabalho precisa ser feito e é uma responsabilidade do líder cuidar para que isso aconteça. Então, essa tendência à procrastinação do 9 precisa ser gerenciada com muita cautela. E a segunda dica, posicionar-se com assertividade. Parar de querer evitar conflitos. Os conflitos fazem parte da vida e eles podem gerar aprendizagens e crescimento, desde que a pessoa saiba lidar com ele e saiba gerenciar. Então, a sua assertividade, 9, pode ser muito importante aqui. Você tem um jeito diplomático, que é belíssimo, sabe conversar, sabe construir consenso, utilize esses pontos fortes e gerencie e supere conflitos. Pare de fugir dos conflitos. Ok? Muito bem. Esse foi o tipo 9 de personalidade do Enneagrama.